Olá pessoal, sou o professor Baroni da Suno Research e estou aqui fazendo um trabalho para divulgar para vocês sobre os fundos imobiliários listados no Brasil. E agora nós vamos falar do BCFF11, BTG Pactual Fundo de Fundos, talvez um dos fundos mais importantes da indústria aí de FOFs, fundos de fundos, Fund of Funds. Vamos falar um pouquinho sobre ele aqui. Administração e gestão do BTG Pactual, mais um caso também onde o administrador de gestão faz o mesmo trabalho, aí, lembrando sempre que há uma divisão interna dentro do banco com relação a isso, tá? Um faz o papel mais fiduciário, uma equipe faz um papel mais fiduciário e uma outra equipe toma conta da gestão do dia a dia do fundo aí em relação às opções de compras e vendas. O segmento é fundo de fundos, é FOF, taxa de administração de 0,15% ao ano e a taxa de gestão de 1,10%. Então, totalizando aí por volta de 1,25% ao ano entre administração e gestão. Lembrando que esse fundo tem taxa de performance de 20% do que ceder o IGPM, mais 3% ao semestre. Então, sempre no fechamento do semestre, se o resultado do fundo tiver excedido IGPM, a inflação, mais 3%, há uma retenção em torno aí de 20% do resultado. O patrimônio total do fundo em torno de 670 milhões, o que o torna bastante relevante. Foi iniciado em 2010, então é, sem dúvida nenhuma, um dos fundos de fundos mais antigos aí que nós temos da história do mercado brasileiro. Quantidade de emissões sexta, além da verdade ele já está fazendo a 7ª emissão agora, está em fase de captação, ainda não há nenhuma sinalização fechada, mas já fez as 6 emissões. Número atual de cotistas por volta de 16 mil, sem dúvida nenhuma, 10% do mercado, né, praticamente, nós somos aí 166 mil investidores, então o BCFF é quase 10% do mercado, número de cotas aí de quase 6 milhões de cotas. Vamos em frente. O BTG Fundo de Fundos é negociado com o ticker BCFF11 e é possivelmente o FOF listado mais importante da B3, sem dúvida nenhuma, com representatividade no IFIX de 1,6%, o que é razoavelmente relevante, né? Lembrando que a representação do IFIX considera não só a liquidez, mas o próprio tamanho do fundo e uma série de outras questões. Como eu disse, o fundo está na sua 6ª emissão de cotas e tem seu portfólio basicamente posicionado em outros fundos imobiliários de diversos setores. Agências, hospitais, educacionais, shoppings, galpões, flats, corporativos, tendo uma lista diversificada em torno de 30 ativos. O que isso quer dizer na prática? Quando você compra uma cota de BCFF, vai lá, R$80, você está comprando, na verdade, outros 30 ativos, como se fosse uma cesta, né? Essa é o grande objetivo, a grande razão de ser de um fundo de fundos. Através da compra de uma cota, você indiretamente está posicionado em outras dezenas de ativos, que no caso do BCFF gira em torno aí de 30 ativos entre fundos e até mesmo CRIs, não só fundos de CRIs, mas CRIs mesmo. O fundo tem o mandato de comprar CRIs diretamente. Além disso, conta com uma parte do patrimônio, como eu disse, alocada em CRIs, como também uma razoável posição em caixa em renda fixa. A posição de caixa em renda fixa acaba sendo uma posição estratégica, visto que o gestor fica sempre monitorando as possibilidades no mercado e quando ele enxerga uma oportunidade, ele acaba usando esse caixa justamente para fazer aquisições. Não só a BCFF, mas em linhas gerais, os fundos de fundos basicamente buscam 2 estratégias. Alguns deles deixam isso bem definido, outros você sente nas entrelinhas, mas essencialmente o BCFF busca fundos com maior previsibilidade de retorno e segurança, que a gente coloca dentro de uma cesta de renda. São fundos que você tem assim nitidamente uma previsibilidade grande pelos próximos meses, pelos próximos anos, e outros fundos com estratégia de ganho de capital. São fundos que talvez estejam sem renda, sem uma perspectiva muito explícita, mas que em função de outros critérios, né? Por exemplo, a vacância está muito alta naquela propriedade e o mercado descontou isso muito no preço da cota, mas quando você coloca uma lupa, percebe que aquele fundo está muito abaixo do custo de reposição, muito abaixo dos seus pares, muito abaixo do mercado real. Então, o gestor pode buscar esse tipo de alocação pensando numa valorização acima da média no longo prazo. Uma questão importante a se pontuar é que os fundos de fundos no Brasil têm tido algumas dificuldades históricas para entregar retornos com maior consistência, até pelo próprio tamanho do mercado, que se concentra em pouco mais de 20 fundos listados. O que isso quer dizer na prática? Que historicamente, é claro que se a gente coloca uma régua de curto prazo, você observa distorções, né? Às vezes fundos que performaram muito bem e outros nem tanto. Mas quando a gente busca uma régua histórica, né, pensando lá no início da indústria e principalmente no início de cada fundo de fundos,
a gente percebe que historicamente eles têm muitas dificuldades. Basicamente por dois motivos. Primeiro, que quando o mercado inverte, sai de um movimento de alta e começa a entrar num movimento lateralizado ou um momento de queda, os fundos de fundos têm muita dificuldade porque o mercado de fundos imobiliários no Brasil não permite que você opere derivativos, não permite que você, que a gente chama de operar vendido, como a gente costuma ver no mercado de ações. Não tem como. Na hora da queda, há pouco que se fazer. E a questão, como eu coloquei aqui, a liquidez hoje do mercado de fundos imobiliários do Brasil está basicamente concentrada em 15, 20 fundos. Então, o universo, o espectro acaba ficando pequeno, né? Como a gente sempre costuma dizer, se nós pegarmos uma ação na Bolsa, só ela negocia muito mais do que todos os fundos imobiliários no Brasil. Então, como o nosso mercado é pequeno, os fundos acabam tendo dificuldades de buscar opções, de buscar distorções de preço, visto que pelo fato de ser pequeno o mercado anda em bloco, né? Anda muito justo ali frente a seus pares. As distorções são pouco perceptíveis assim, no dia a dia do mercado, né? O que então o BCFF tem feito? E creio eu, não só o BCFF, mas vários outros fundos de fundos estão caminhando para essa mesma linha, é buscar alocar o capital em chamados fundos 476. Fundos 476 são os fundos restritos, eles não estão abertos à grande base de cotistas em geral, às pessoas, aos investidores em geral. Normalmente esses fundos acabam vindo ao mercado com retornos mais interessantes, porque uma oferta 476 ela tem um custo de captação menor, consequentemente a aquisição dos imóveis nesses fundos acaba tendo um retorno mais interessante, mais chamativo. Então os fundos de fundos têm buscado alocação, não só em fundos 476, como também em CRIs 476. Então talvez esse seja aí o futuro dos fundos de fundos, de estar acessível a uma base que os investidores comuns não acessam. Pessoal, espero que vocês tenham gostado então de conhecer um pouquinho mais sobre BCFF11, BTG Pactual Fundo de Fundos. Eu sou o professor Baroni da Suno Research, lembrando que aqui não é uma indicação de compra ou venda, e sim apresentar um pouquinho mais sobre o fundo para vocês. Tá joia? E até uma próxima, muito obrigado.